Olá pessoal, aqui é a Cíntia Craveiro do blog Psicologia para Pais e hoje nós estamos com uma presença muito importante. Como os nossos vídeos vêm falando sobre o desenvolvimento da criança, uma parte muito importante do desenvolvimento é a fala. E para isso nós convidamos o fonoaudiólogo André Alelaf para conversar um pouquinho com a gente sobre algumas questões importantes que envolvem esse processo. Tudo bem, André? Tudo. O André, gente, ele é fonoaudiólogo formado pela Uninova FAP, com formação em terapia do processamento auditivo. Ele é pós-graduando em voz e ele também é fonoaudiólogo do NASF de Barroquinha, no estado do Ceará. E também trabalha como fonoaudiólogo na clínica Camila Youssef Terapias Integradas, onde nós também trabalhamos em equipe e individualmente, né? Aliás, agradecendo a Camila pelo espaço cedido para a gravação da nossa entrevista. Na verdade, o nosso bate-papo, né, André? Então, vamos lá. Fala um pouquinho sobre a aquisição e o desenvolvimento da linguagem. Então, Cindy, a linguagem ela vai se desenvolver logo na gestação. Por volta da 20ª semana de gestação, ocorre o que a gente chama de primeiras pistas auditivas, onde a criança já vai estar percebendo a voz da mãe e os sons do meio externo. Quando a criança vem ao mundo externo de fato, ela vai ter milhares de estímulos nela. Então, ela vai ter os estímulos, primeiramente, do hospital, depois os de casa e com as pessoas que convivem no meio. Então, esses estímulos é que vão construir a linguagem dessa criança. A gente vê também a questão de como esses estímulos são apresentados para a criança. Então, assim, a partir dali, já vai ter uma construção da linguagem da criança e aí vai ter aperfeiçoando conforme ela for crescendo, se desenvolvendo. Então, muito interessante. Então, essa estimulação ela já deve existir antes do nascimento da criança. Por isso que a gente orienta as mães, os médicos também orientam para que conversem com seus filhos. Ah, mas ele não ouve, ele está aqui na barriga. Ouve. É muito importante. E como ocorre esse processo da aquisição da linguagem? Pronto. Quando a gente fala em linguagem, a gente tem que atentar que a linguagem não é só a linguagem falada, que eu estou aqui falando com você. A linguagem envolve vários aspectos. Sintaxe, morfológico, pragmático, que envolve o quê? O entendimento dessa criança, quando eu lhe dirijo a palavra, o conteúdo, se a frase dela tem conteúdo, se ela entende frases interrogativas, exclamativas, de negação, afirmativas, se a criança ela tem um contexto sobre um determinado objeto, se ela pega uma xícara, ela sabe que nessa xícara vai ocorrer uma bebida e ela vai beber. Então, assim, a linguagem ela é a construção de todos esses fatores, né, levando em consideração habilidades cognitivas. Então, assim, começa na 20ª semana. Depois dessa criança, quando ela chega ao mundo, vamos dizer assim, ela passa a ter os estímulos. Então, quanto mais estímulos eu der à minha criança, ótimo. E aí a linguagem ela vai se construir como? A partir do momento em que os pais, os responsáveis, apresentam os objetos, os estímulos a ela. O modo como eu falo com a criança, o modo como eu estou brincando com a minha criança, vai construir a linguagem dela. A gente chama, às vezes, até de intercâmbio. Né? O intercâmbio que é o modo como o adulto está falando com a criança, como a criança irá entender, fazer a linguagem dela e retornar até a mim. Então, assim, é importante que quando a gente fala de estímulo, né, também a gente não exagere na quantidade e qualidade desses estímulos, né? O ideal é que seja um processo natural entre mãe, filho, pai, as pessoas que se relacionam. Os estímulos, a gente fala também de vínculo. Não é que eu vá pegar uma criança e eu vou dar 1000 estímulos por dia. Não. Mas os estímulos, eles têm que ser que a criança não sinta que é um estímulo. São estímulos na brincadeira, na conversa, né? Eu andando, eu passeando com a própria interação. Perfeito. E quais as dificuldades que a criança pode ter nesse percurso de aquisição da linguagem? As dificuldades são muitas. Né? O que acontece? Se eu tenho uma criança a qual eu não dou um estímulo adequado,
E aí eu quero que a minha criança seja uma criança falante. Como é que eu posso ter uma criança falante se eu sou silencioso em minha casa? Eu sempre abordo no consultório, casa barulhenta, criança falante. Casa silenciosa, criança muda. Então, assim, as dificuldades são muitas. A gente vai desde uma dificuldade ambiental, vamos dizer assim, que é a dificuldade do qual os pais passam o dia trabalhando. A criança fica em casa apenas com o babá ou a avó, à frente de uma televisão. Então, quem é que vai mostrar o mundo para essa criança? A televisão. Ah, mas ele assiste televisão, os desenhos são educativos. Ok. E quem que vai estar do lado dela perguntando? Que desenho é esse? A cor do desenho, qual a história, o que aconteceu na semana passada. Então, a gente tem essa primeira dificuldade, que é a questão da estimulação dos pais. A segunda dificuldade, a gente fala que é as dificuldades de desvio fonético e fonológico. Elas se resumem aqui. A criança, ela não consegue falar os sons das palavras, né? Então, a gente tem as trocas constantes que são conhecidas. R por L, X por S, C por T, P por B. E aí essas trocas, elas podem acontecer ou por alguma dificuldade orofacial, um problema de língua flácida, a questão dentária, a questão de pouca força dos músculos da face, ou pela questão de como foi apresentado as primeiras letrinhas para essa criança. Né? Foi insistido, não foi, foi na força, não foi. Então a gente tem essa dificuldade. Né? E a gente também tem que atentar que a linguagem ela é a porta de entrada para a gente fazer um diagnóstico. A gente vê vários casos de paralisia cerebral, de autismo, de doenças, retardo mental, doenças do desenvolvimento, onde a nossa porta principal de entrada para a gente ter um diagnóstico vai ser na linguagem, né? No como a criança vai se expressar. Então, essas são assim as dificuldades básicas que a gente pode estar enfrentando, né? Que a criança pode estar enfrentando, que a gente tem que ter uma atenção maior. Eu lembrei agora da questão das trocas, né? Tem uma idade limite para você ter uma ideia de que essa troca tá natural, tá dentro do esperado ou não? A criança, ela desde quando nasce, ela já tem sua comunicação. Como eu já falei no começo, a linguagem não é só isso aqui que eu estou falando com você, não é essas palavras. É o modo como eu me expresso, o modo como eu estou colocando uma ideia para você. Então, a criança, logo que ela nasce, os balbucios, os choros, é uma linguagem. Tem crianças que entre os 9 meses, 10 meses de idade já estão soltando algumas palavrinhas. Mas na fonoaudiologia a gente segue um quadro onde a gente vê que as crianças com 1 ano começam as palavrinhas. Mamá, papá, água, dependendo. Aos 2 anos ela já tem um segmento de frase. Mamãe, água. Né? E aos 3 anos, dos 3 para os 4, a gente já espera que essa criança já forme as frases que nós adultos formamos. Mamãe, eu quero água. Então, na fonoaudiologia, a gente considera uma idade limite os 3 anos, 3 anos e meio. Né? Para que aos 4, a linguagem ela já está se formando para continuar em desenvolvimento. A linguagem ela nunca para de estar em desenvolvimento. Né? Nós estamos aqui constantemente aprendendo palavras novas, regras gramaticais, ortográficas novas, então a gente adequa. Perfeito, porque às vezes é como você já vem falando, né? A gente encontra uma criança que ainda está trocando letras e ela já está um pouquinho fora daquela ideia de desenvolvimento para a idade dela. Aí você analisa a questão ambiental, de estimulação ou algum problema fonológico. Alguns pais e profissionais, eles têm uma ideia assim, é bonitinho, não, quando ele tiver 10 anos ele para. Só que a gente tem que tomar cuidado o seguinte, a criança quando chegar aos 10 anos já está solidificando, né? Já está cristalizando aquela linguagem, aquele comportamento nela. Então, para nós tirarmos é um pouco mais difícil. A gente também tem que ver o seguinte, aos 10 anos já começa o desenvolvimento da linguagem escrita. Então, o modo como eu falo é o modo como eu vou escrever. Então, aí já vem mais prejuízos. A gente vai ter um prejuízo na fala e um prejuízo na escrita. E, normalmente, quando chega ao consultório de fonoaudiologia, chega com 12, 13 anos. É um pouco mais difícil para a gente tirar. E a questão dos pais, ele falou errado, que bonitinho.
Falar errado não é bonitinho. A gente tem que sempre, a criança falou uma palavra pra gente errado, nós temos que devolver certo. Porque é a troca, vamos dizer assim, o intercâmbio que a gente falou. Eu falei a palavra certa, e quanto mais eu falar, mais ela vai internalizar que aquela é a palavra. Isso, perfeito. Porque muitas vezes também fica no erro, né? Ah, não, tá errado. Mas o que fica, não necessariamente a palavra certa, mas a questão do errado. Então eu vou parar de falar, né? Vou falar menos. Ah, você falou errado. Mas e aí, você mostrou o exemplo? Sim, perfeito. É isso aí. Então, fala um pouco sobre as queixas mais comuns. E quando nós devemos, então, buscar a intervenção um profissional da fonoaudiologia, por exemplo? As queixas mais comuns nos consultórios de fonoaudiologia é a velha troca do R por L, né? É aquele personagem do Turma da Mônica. E assim, as queixas mais comuns são essas. Ah, ele tá trocando uma letrinha, a dicção dele não tá legal. E assim, essas queixas são as que são as mais crescentes, né, no consultório. Não tem esse índice de, baixou, que são os desvios fonológicos. Baixou em 10%. Não. Você recebe o paciente, às vezes você eu já sei o que é. Então essas são as queixas mais comuns que a gente recebe, né, essas trocas na fala. E a questão do atraso na fala está muito comum? Muito. Né? Hoje, os pais, o que acontece? A criança, quando dá com 3, 4 meses, às vezes até menos, elas são colocadas numa creche. Hoje, os empregos eles vão até 21 horas, 22 horas. Então, a criança ela passa muito tempo sozinha com um acompanhante que tem outros afazeres. Então, essa questão do atraso também é um número que não abaixa. E aí é constante, porque os pais eles não estão tendo tempo de estimular, não estão tendo tempo de sentar e brincar com o filho. E aí, mas no sábado e domingo eu vou ao parquinho com meu filho. E aí eu sempre busco, quando eu estou com algum paciente, assim, como é que você vai no parquinho com seu filho? Eu chego, deixo ele lá no brinquedo e fico no telefone, ou fico olhando ele. E os estímulos do parquinho, onde é que ficam? Como é que ele vai sentir descendo o escorregador? A cor do escorregador, a árvore, as outras crianças. Então, assim, a questão do atraso, ela está relacionada aos estímulos. Também, como a gente não pode esquecer que a questão do atraso também é uma luzinha que a gente vê outros diagnósticos, né? De autismo, de paralisia. Sim, e aí é que é importante a questão da busca de bons profissionais para a formação desse diagnóstico, se realmente for necessário, né? Porque, como o André está dizendo, é uma luzinha. A gente sabe que, principalmente hoje, muito se fala de autismo, muito se trabalha com autismo, e que o autismo tem essa questão do atraso da linguagem, mas não é só isso. Então, buscando profissionais competentes, formados exatamente para fazer aquele tipo de avaliação, é que você vai poder identificar, né? Se tem ou não, e aí quanto mais cedo intervir, melhor. Eu sempre digo aos pais assim, que conheçam seus filhos. Eu passo o dia fora, mas ele foi feito por você. Você acompanhou a data de gestação, você acompanhou os primeiros meses. Então, assim, conheça os seus filhos. Lógico que uma criança, uma vizinha, um filho de um amigo, porque ele tem 2 anos e fala tudo. Tem 1 ano, fala tudo, e a minha está com 1 ano e meio e não fala. Cada criança tem seu tempo. Por isso que eu sempre digo, conheça seus filhos. Essa questão da comparação vai existir, mas a gente também tem que ter uma atenção maior com eles. Perfeito, André. Muito obrigada pela presença aqui para postar esse vídeo no nosso blog, que é muito importante. Eu espero que seja a primeira de muitas também, que a gente possa trocar informações e trazer as informações muito importantes para esses pais que têm esse acesso, né, à internet, que isso seja de forma produtiva, né? Então, gente, por hoje é só. E eu queria lembrar para vocês que o nosso e-book, quem ainda não baixou, pode clicar no link da descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar um e-book com algumas informações importantes sobre o desenvolvimento da criança, né? O que é natural, o que tem que atentar, enfim, algumas informações que são importantes para os pais e que nem sempre você tem acesso. Tá ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Obrigado, até mais.